Então, vamos Marcão, lá. contigo, como é que eu faço para mandar um plano de ação para a Aldir 2? Beleza. Então, gente, primeiramente, sim, reforçar, né? No site gov.br/PNAB, né, que é a sigla de Política Nacional Aldir Blanc, tem todo o material referente o material que foi produzido pelo Ministério, junto com o Ministério da Gestão também, especificamente os tutoriais de cadastramento na plataforma, além das cartilhas, alguns documentos de orientação, e no decorrer do processo, mais outras informações vão sendo incluídas aí no portal. Eu acho que, assim, para quem acredito que todos os gestores tenham lido a lei, né, a Lei 14.399, que é a que cria a Política Nacional Aldir Blanc, o decreto que regulamenta a Política Nacional Aldir Blanc e a Portaria 80, que, assim, diferente do que foi a Aldir e a Paulo Gustavo, agora, essa parte do detalhamento de como é o processo de adesão e como vão ser os processos futuros, eles vão vir a partir de portarias do Ministério. Então, hoje a gente publicou a primeira portaria, a gente hoje tem publicado a Portaria 80, que é a que inicia o processo, então ela explica a questão dos percentuais para algumas ações que são obrigatórias, ela trata de como deve ser a inclusão do plano de ação na plataforma e mais algumas orientações. No site que eu comentei, também no site do Transfere.gov, né, tem esse tutorial aqui, a gente vai abrir o tutorial dos estados, mas é importante que todos saibam que tem 3 tutoriais diferentes, um para os estados, um para os municípios que vão receber acima de 360 mil reais e um para os municípios que vão receber abaixo de 360 mil reais. Então, tem 3 tutoriais, tem 3 programas abertos no Transfere.gov para essa finalidade. Então, o seu município, quando você pesquisar no anexo dessa portaria número 80, o valor que o seu município vai receber, se ele estiver recebendo abaixo de 360 mil reais, ele vai estar num programa. Se ele estiver acima de 360 mil, ele vai estar em outro programa. E os estados, como foi na Aldir 1 e na LPG, ele vai estar num programa específico para isso. Marcão, então deixa eu ver se eu entendi. Tem 3 grupos que são fomentados pela PNAB, né? Um são os estados, num programa bonitinho. E a outra são 2 programas para municípios. Um que vão receber acima de 360 mil e outros que vão receber abaixo de 360 mil. Aí eu consigo ver se meu município, cheguei agora na live, eu quero saber se meu município foi contemplado e pergunta 1, algum município ficou de fora, né? Se meu município foi contemplado e qual o valor? Eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou no anexo da portaria e procuro, ou eu vou no programa do Transfere e também procuro o meu nome lá, porque no programa do Transfere tem os beneficiários específicos lá, né? Tem o nome de todos os municípios acima de 360 e abaixo de 360. É isso, Marcão? Exatamente. Mas aí, Regina, o que eu oriento? Dá uma olhada no anexo da portaria para você saber em qual programa o seu município está. Porque, assim, o município que trabalhou na Aldir 1, o valor que ele está recebendo agora na PNAB é muito parecido. Então, aqueles municípios que receberam acima de 360 mil, muito provavelmente eles continuam nesse grupo. Mas, assim, existe esse anexo, ele tem a listagem de todos os municípios, os 5.569 municípios, né? E com a listagem de todos, e o programa ele vai estar separado. Então, se seu município recebeu mais de 360 mil, ele vai estar cadastrado no programa mais de 360 mil, que está até no título do programa, assim, né? PNAB, MINC PNAB 2023, municípios acima de 360 mil ou municípios abaixo de 360 mil. Então, ele está bem separadinho e os tutoriais também atendem cada um desses programas. Aí a sua pergunta, né? Todos os municípios estão cadastrados no Transfere.gov, mas obviamente que para receber o recurso ele tem que fazer o procedimento na plataforma e assinar o termo de adesão. Feito isso, aí o dinheiro está na mão. Perfeito. O Fábio quer complementar. Diga aí, Fábio. Só reforçar, pessoal, que tanto assim foi na Paulo Gustavo, assim também é na Política Nacional de Blanc, que todos os estados e todos os municípios têm direito de acessar esses recursos. Então, por isso, é de direito dos estados, é de direito das prefeituras, dos municípios, poderem ter acesso a esses recursos. Tá? Então, todos estão, nesse momento, na plataforma. E aí tem um link específico dentro do nosso site da PNAB, que tem um link para quem quiser verificar, tem também um link com os valores. Também pode ajudar dessa maneira. Perfeito. Então, já fiquei feliz que são todos os municípios vão estar ali contemplados. Feliz porque você pode olhar na portaria que já está na ordem lá, é mais fácil, né? Ou você pode olhar também no Transfere lá.
E se tiver dúvida, a gente está aqui. É isso, né? Mas não vou mais perturbar, prometo. Mentira, você sabe que é mentira. Se tiver dúvida, também pode mandar e-mail, né? pinab@cultura.gov.br. O Binho vai receber os e-mails ali, vai responder com o maior amor e carinho. E aí vou seguindo aqui, então. Nayara, pode passar. Então, gente, primeiramente, né, é importante a gente identificar os perfis de quem vai cadastrar, né? O seu município, cada município tem um cadastrador, né, na plataforma, que é aquela pessoa que tem um bonequinho, quando ele vai pesquisar no módulo de cadastro, ele tem um bonequinho do lado do nome dele, que vai identificar quem é o cadastrador. E essa pessoa é o perfil que cria perfil para quem vai executar. Vários municípios entram em contato com a gente porque o gestor de cultura não consegue acessar e incluir o plano de ação dele. Aí a gente geralmente verifica no módulo de cadastro e alguém da Secretaria de Administração, da Secretaria de Planejamento, é a pessoa que tem o perfil de cadastrador ou os perfis de envio. Então, é importante que o gestor cultural, caso ele seja escalado para fazer a inclusão do plano de ação, ele identifique se ele tem os perfis de gestor recebedor do FAF nível 1 e 2, e o cadastrador é quem é o responsável por dar esse tipo de perfil. Então, gente, antes de começar, sempre entra lá no módulo de cadastro, identifica se o seu perfil está apto a fazer o cadastramento do plano de ação. Se não aparecer o botão lá de incluir o plano de ação, significa que seu perfil não tem a funcionalidade de subir o plano de ação. Então, é importante fazer essa verificação antes de iniciar o processo de cadastramento do plano de ação. Então, como todo mundo sabe, né, gov.br/transferigov, a gente entra no box do Transferigov, vão ter as várias opções lá de quais os módulos do Transferigov vai ser acessado. No caso, a Política Nacional Aldir Blanc, conforme foi a Aldir 1 e a LPG, ela é executada pelo módulo de transferência fundo a fundo do Transferigov, né? E aí, mais à frente, a gente vai mostrar que tem pequenas diferenças, mas ele segue o mesmo. Aqui você tem que estar logado, né? Lembrar sempre de observar no canto superior direito da tela. Se você está logado, muitas vezes o usuário ele entra, loga, aí ele usa um tempo, o login dele cai e ele não percebe. Aí na hora que ele vai continuar incluindo, ele não vê que que o login dele caiu. Então é sempre importante observar no canto superior direito da tela se o bonequinho está lá ou se mudou para esse botão de entrar com GovBR. Para poder, se ele mudou para entrar com o GovBR, significa que seu login caiu, então refaça o login. Enfim, acesse o GovBR, né? Vamos seguindo. Pronto, tá logado, né? Quem viu tem o bonequinho ali em cima, significa que está logado. E aí, beleza, vamos fazer aquela busca do programa, né? O órgão Ministério da Cultura, MINC, né? E o nosso programa, como eu falei, é o MINC PENAB para estados, MINC PENAB municípios, e o MINC PENAB municípios abaixo de 360 mil. Ao pesquisar, você localiza o seu programa, e aí, igual a Regina falou, né, a gente consegue buscar os valores que cada município tem direito a receber, clicando na lupa, né? Então, aqui a gente entrou no programa, foi na aba de beneficiários. Quando a gente clica na aba de beneficiários, a gente consegue ver a lista de beneficiários que estão cadastrados no programa e os valores que foram disponibilizados. E, gente, só para reforçar, esse material que a gente está usando aqui de guia para essa live é o material que está disponível no site do MINC, no site do Transferigov, para poder fazer o cadastramento. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link lá escrito tutoriais. É só clicar que vai estar lá, igualzinho o Marcão está mexendo aqui. E foi nesse caminho aí, viu, Marcão, que quem é coordenador da rede, que já está assim, escolado há 500 anos de Transfere, meio que já vai no beneficiário específico caçar lá se o município está. Então, na portaria, é intuitivo, né? Está ali o nome do município e o programa. No Transfere, quem já está acostumado com o Transfere vai abrir o programa, vai pesquisar ali nos beneficiários específicos se achou, não achou ou no outro. E o terceiro referencial, que o Marcão lembrou bem, é que os valores são muito parecidos com a 1, né? Com a LAB 1. Então, o município meio que já sabe se ele vai receber mais ou menos de 360 mil. Desculpa. Exatamente. É a última vez que eu te perturbo, mentira. Não, por favor, perturbe a cada minuto. Então, aí é isso. Então, da forma que a gente viu aqui, a gente identificou o valor que o município tem direito a receber, não localizei ele no programa acima de 360 mil, procure no programa abaixo de 360 mil, né? A diferença enfim, é isso.
Depois da gente ter verificado quanto o município vai cadastrar, a gente vai incluir o plano de ação. Então, a gente vai ali no canto esquerdo da tela, plano de ação, e aí se o usuário, o gestor municipal, estiver com o perfil adequado e logado na plataforma, esse botão adicionar vai estar disponível para ele fazer o cadastramento. Se não aparecer o botão adicionar, ou ele não está logado, ou o perfil dele não permite ele fazer isso, aí ele busca lá o cadastrador, pede para ele dar as funcionalidades, e pronto, aí manda brasa aí no cadastramento. Então, beleza. Marcão, e assim, direto, né? Como o sistema ele é totalmente aberto, totalmente transparente, a pessoa vai mexendo e acha que está logada, né? E não está. E aí, se volta só uma tela que eu já vou lhe perturbar, como é que eu sei se eu estou logado ou não, Marcão? Você tem que observar aqui no canto superior direito da tela, esse bonequinho aqui, ó, essa bolinha, se ele não tiver aquele botão de logar no GovBR, significa que está logado. Então, é isso, né? Você identifica se você está logado justamente quando a tela aparece dessa forma aqui, com esse bonequinho no canto superior direito. E é isso, acontece muito, né, Regina? A gente recebe muita ligação aqui de gestor desesperado, falando o que está acontecendo. Aí eu até falo com as meninas aqui, né, que é quando entra em contato com a gente, acontece um milagre, porque muitas vezes na hora que liga, na hora que a gente fala alô, a pessoa já descobriu o que é. E aí identifica que não estava logado. E aí resolve aquela ligação que a gente resolve em 10 segundos do problema. Quando é assim, todo mundo fica feliz, né? E todo mundo fica feliz, exatamente. Então é isso, gente. Identificou que está logado, identificou que seu perfil está adequado para fazer o cadastramento, você clica em incluir plano de ação. E aí, de início, então, a gente já sabe, né? O ente recebedor vai ser o seu estado ou seu município. Aí, gente, eu vou pontuando aqui algumas coisas que a gente vai observar na fase de análise. Como o Binho falou, o Binho e o Thiago, eles estão na área de assistência técnica e a gente aqui da CEFIC, na Diretoria de Fomento Direto, a gente cuida da fase de execução via Transfere Gov. Então, eu estou aqui, já vou antecipar aqui os pontos que a gente vai observar na análise do plano, para que, quando o gestor municipal e estadual estiver cadastrando, ele já vai saber, ó, isso aqui eu não posso errar, porque isso aqui é o ponto que o Ministério vai estar de olho, até porque a evolução que a gente fez no Transfere Gov vai fazer com que o gestor ele preencha poucos campos. Ele vai ter que se dedicar muito mais na fase, depois que ele recebeu o dinheiro, na fase de planejamento, que é a construção do plano anual de aplicação de recursos, do que, de fato, na inclusão do plano de ação aqui da plataforma. Essa parte do plano anual de aplicação dos recursos eu falo um pouco mais à frente. Mas, enfim, seleciona o seu estado e aí indica o início e o fim da vigência. Gente, essa tela que está no manual, que a gente printou aqui, que coloca o fim da vigência como 31/2/2024, a data limite para execução. Então, quando vocês enviarem o plano de ação, esse é o primeiro ponto que a gente vai observar, a data do fim da vigência. A data tem que ser 31/12/2024, que é o fim da execução dos recursos. Então, até 31 de dezembro de 2024, o município ele tem que ter feito a transferência do recurso da conta que a gente vai criar, da conta do Banco do Brasil, que o Ministério vai criar pelo Transfere Gov, e transferir esse recurso para os beneficiários que ele selecionar nos editais, nos chamamentos, nas possíveis licitações que forem realizadas. Então, a execução do recurso ela tem que acontecer até o dia 31/12/2024. O envio do relatório final de gestão ele ainda vai para 2025, mas a execução ela encerra 31/12/2024. Então, esse é o primeiro ponto. O início da vigência está aí 31/10, que foi a data que abriu a plataforma. Aí o gestor ele pode colocar essa data, ele pode colocar a data que ele está cadastrando o plano. O importante é que o fim da vigência, a vigência sempre encerre dia 31/12/2024. Por quê? Porque no final de 2024, ali, no ano de 2024, provavelmente no segundo semestre, vai estar indo a segunda leva de recursos da Aldir Blanc. Então, a gente está casando o envio da segunda rodada da Aldir Blanc com o fim da vigência do plano de ação de 2000, que vai ser do recurso que foi captado aqui. Então, recebe o recurso em 23, executa em 24. Recebe os recursos em 24, executa em 25. Recebe os recursos em 25, executa em 26. E a gente vai seguir mais ou menos essa mesma lógica. No campo do fundo vinculado, é importante que gestores que desejam que o recurso seja operacionalizado via Fundo Municipal de Cultura devem entrar no módulo de cadastro, segue os tutoriais que estão na descrição aqui da live, e procure no tutorial de cadastro como cadastrar o seu fundo ou o seu órgão de cultura responsável pela gestão dos recursos. Por quê?
Nesse campo fundo vinculado, caso o município tenha interesse que seja a conta, porque o que acontece? Se o município não indicar nada no fundo vinculado, a conta bancária que vai ser gerada, ela vai ficar vinculada ao CNPJ do município ou do estado. Se o município ou o estado vai lá no módulo de cadastro, cadastra o fundo dele de cultura, ou cadastra a Secretaria de Cultura dele como o órgão vinculado a gerir esses recursos, na hora que ele incluir aqui no fundo vinculado, a conta que o Ministério vai abrir vai ficar vinculada ao CNPJ desse campo. Mas lembrando que, para valer isso... Travou eu? Não, parou tudo mesmo. Ah, tá bom. Você está querendo me dizer que eu aqui, Secretaria de Cultura, posso pegar e cadastrar um fundo, um outro órgão de cultura que seja aqui vinculado ao meu município para operacionalizar a PNAB junto comigo, é isso? Exatamente. Como eu falei, quando você indica... Não, se você falar como eu falei, eu não vou mais te interromper, não. Desculpa. O fundo e o órgão vinculado, eles devem ser cadastrados na plataforma, e aí, quando o município estiver cadastrando o plano de ação, a opção de fundo vinculado vai abrir para o fundo ou órgão de cultura que ele tiver cadastrado previamente. Então, só reforçar, não é só incluir o CNPJ nesse campo, o campo é até aberto, ele pode até escrever, mas para que a conta fique vinculada a esse CNPJ especificamente, ele deve cadastrar no módulo de cadastro e depois ele indica o fundo vinculado aqui no plano de ação. Então, isso é uma coisa importante. Eu tenho que cadastrar o fundo ou o órgão que vai fazer a parceria comigo, para ele poder aparecer aqui, senão ele não vai aparecer, ok. Mas ele não é só um parceiro, né? Ele é que vai executar, porque a conta vai ser aberta no nome dele, né? Então tem que ter uma diferença aí, não é um mero parceiro. Eu vou fazer parceria com o fulano. Não é isso. O fulano vai operar o din-din, vai pegar a conta, vai fazer as transferências, os pagamentos. Então é diferente, né? Não é só uma parceria, não é isso, Marcão? Exatamente, Regina. A ordenação da despesa vai ficar vinculada ao CNPJ que for cadastrado aqui. Então, se o secretário de Cultura, se for cadastrado a Secretaria de Cultura aqui com o CNPJ, o responsável pela gestão dos recursos vai ser o secretário de Cultura. Se for cadastrado um fundo municipal de cultura, o responsável pela execução dos recursos vai ser o responsável pelo fundo municipal de cultura. Como se fosse aquela delegação de competência que o prefeito ou o governador faz para os secretários estaduais ou municipais de cultura, para que eles possam ser os responsáveis pela operacionalização dos recursos. Então, só reforçar, é necessário fazer um cadastramento no módulo de cadastro do fundo ou do órgão de cultura vinculado para que ele apareça como opção nesse campo de fundo vinculado. No órgão repassador, você vai selecionar o Ministério da Cultura e o programa, você vai selecionar o seu programa específico, seja ele dos municípios acima de 360, dos municípios abaixo de 360, ou no caso aqui, os estados, e o fundo repassador, ele fica, ele já é preenchido automaticamente quando inclui o órgão repassador. A outra tela era só sobre o fundo, né? Tá. Enfim, aqui é só reforçando aqui, né? Se não aparecer nenhum CNPJ como fundo vinculado, significa que ele não está cadastrado. Vocês estão vendo aqui, a gente botou uma tela aqui justamente para mostrar essa situação. O município quer colocar o fundo de cultura dele. Não cadastrou, na hora que ele clicar no fundo vinculado, ele não vai ter opção nenhuma de seleção. Quando ele faz o cadastro prévio lá no módulo de cadastro, aí aparece aqui as opções. Aí só reforçar, gente, todos os fundos que operam fundo a fundo aparecem como órgão vinculado na hora que a prefeitura estiver cadastrando o plano de ação. Então, fiquem atentos para não selecionar o fundo de saúde. Muitas vezes, o município envia para a gente o plano com o fundo de saúde como fundo vinculado, porque às vezes ele, na pressa ali, não viu direito, marcou o fundo de saúde e enviou. Quando isso acontece, a gente abre para complementação, e aí são mais alguns dias, né? Aí a gente abre para complementação, o município tem que abrir, olhar, alterar, e depois enviar para a gente e a gente analisar de novo. Então, perde um tempinho aí, um tempinho precioso, considerando que a plataforma, dessa vez, ela não vai ficar aberta 60 dias, igual foi na Audir 1 e na LPG. Ela vai ficar aberta mais ou menos 40 dias, que foi do dia 31 de outubro até o dia 11 de dezembro. Beleza. Então, aí, gente, olha só. Dessa vez, né, mais uma vez aí a Regina e a equipe salvando a gente, como a gente
tinha um prazo muito curto para analisar, né, como o processo ele vai todo ocorrer agora no final do ano, com o objetivo de simplificar, né, e evitar a necessidade de alterações de plano, né, de envio para complementação, porque às vezes o cara erra o nome do município, às vezes o cara bota uma informação da saúde que obrigava a gente a abrir para complementação. A equipe da Regina fez uma evolução na plataforma em que os campos de diagnóstico e justificativa e de objetivos a serem alcançados, eles já vão vir preenchidos sem a necessidade de readequação. Então, o município ele não precisa mais pensar em escrever o diagnóstico e a justificativa e os objetivos do plano de ação dele. Obviamente que na construção do plano dele, ele tem que ter tudo isso, né, em mãos, né, que é por que ele está captando recurso e o que ele pretende executar, mas dessa vez, para essa primeira fase de envio do plano de ação, não vai ser necessário que ele indique isso na entrada. Então, já vai vir com esses textos aqui, eles já estão, são textos mais... são textos abertos sobre o que é a lei objetiva, né, e depois, no detalhamento, que mais à frente a gente vai ver, o município ele vai vir com as informações complementares sobre isso. Nossa, Marcão, que lindo! Deixa eu ver se eu entendi. A justificativa de diagnóstico e os objetivos, eles são o padrão da política nacional. Então, eles já vão ser preenchidos automaticamente no plano de ação. Então, são menos 2 campos para a cultura, para a Secretaria de Cultura preencher, para ela poder focar no que realmente importa aqui, o que ela vai pegar, como é que ela vai pegar e como é que ela vai gastar. É isso, Marcão? Exatamente. Diga, Fábio. O Fábio é um lorde, né? Eu mando você para tudo, não sei o quê, né? E ele levanta a mão, né? Fala. Não, pegar um gancho com o que você comentou aí, Regina, que a ideia é essa mesma. De fato, fazer com que seja mais dinâmico, mais facilitado, para evitar, por pequenos detalhes, acabar tendo que ter um retrabalho, né? Então, nesse sentido que foi facilitado e evoluiu do que foi da Paulo Gustavo para agora na Aldir Blanc 2. Que a gente chama de PNAB, né, Política Nacional de Blanc. Então, teve essa evolução. Vai, Marcão. Acho que o Binho deu uma travada, né? E aí, aproveitando, então, aproveitar o gancho do Binho, eu acho que ele ia falar isso. Eu estou vendo que o Binho está comentando no chat aqui, e aí eu vou reforçar o que ele está comentando. Gente, o fundo, ele é optativo, tá? Se o município não tiver fundo, ou se não quiser indicar a Secretaria de Cultura, ele pode seguir sem indicações que a conta vai vir vinculada ao CNPJ da prefeitura. Então, o Binho tem feito vários comentários aqui no chat, só reforçando isso. A utilização, a indicação de fundo ou órgão vinculado, ela é optativa, e aí, caso opte por isso, tem que fazer o cadastro lá do fundo ou do órgão no módulo de cadastro, e na hora que incluir o plano de ação, indicar que o recurso vai ser operacionalizado pelo fundo ou pelo órgão de cultura. Posso seguir? Então é isso, gente. Então, beleza, colocou lá na data final, 31 de dezembro de 2024, identificou que botou seu fundo de saúde ou órgão de cultura ou não colocou nada ali e manteve a conta vinculada ao CNPJ da prefeitura. Já viu ali que o objetivo e a justificativa já estão preenchidos, então o valor no campo específico, você vai olhar lá, ou o valor que foi disponibilizado no programa, ou no anexo da portaria, e você vai colocar o valor que você tem direito aí como valor do plano de ação. O que eu acho importante muitos municípios gostam de arredondar o valor, né? Ele vai receber 301.254,33 centavos, aí ele, não, quero botar 200 mil e deixa R$1.000 ali parado. Como a PNAB ela vai ser muito livre para execução, eu recomendo que todos os estados e municípios tentem sempre captar o valor total que ele tem direito, que aí, por outro lado, diminui um trabalho aqui que a gente teria no futuro, que é do processo de redistribuição, que o Ministério ele fica obrigado a fazer todo um recálculo das sobras e enviar para os municípios e para os estados. Então, eu inclusive peço que os estados e municípios tentem sempre captar o valor total que eles têm direito. E aí, beleza, só um comentário, né? Municípios que pretendem executar via consórcio. A plataforma ainda não evoluiu para que o consórcio seja o proponente. A gente até colocou na portaria como que vai ser a forma de adesão, e a adesão por consórcio ela vai se dar. Cada município vai entrar com o seu plano de ação normal, vai subir como um arquivo anexo o ofício assinado por todos os integrantes do consórcio, indicando que vai executar o recurso via consórcio. Então, no caso de consórcio, só um parênteses, no caso de consórcio, o município vai enviar o plano de ação normal,
só que ele vai subir um anexo, que é aquele ofício que a gente pede, que foi igual foi na Aldir, na Paulo Gustavo, que é com todos os representantes do consórcio indicando o interesse de executar via consórcio. Além disso, né, enviem por e-mail também esse ofício para poder a gente tomar conhecimento previamente, para que a gente possa se preparar aqui para poder receber os planos e orientar os municípios que vão fazer via consórcio. Feito isso, né, você vai clicar em salvar, e após salvar a sua aba de dados básicos, o seu plano ele vai entrar na situação em elaboração. Antes de salvar, o seu plano não existe. Então, você finalizou o preenchimento da aba de dados básicos, você vai ver que não tem as abas das metas ainda. Quando você clica em salvar, abrem as abas das metas para você continuar o preenchimento e o seu plano fica nessa situação em elaboração. Tem município que no primeiro dia enviou mais de 10 planos de ação, começou a cadastrar mais de 10 planos de ação. Então, ele ficou com 10 planos em elaboração. A outra evolução que a plataforma fez foi a de permitir a exclusão de plano de ação em elaboração. Então, o município... E aí, lembrar, gente, igual foi na Aldir, na Paulo Gustavo, cada plano de ação que é incluído na plataforma, ele compromete o valor que o município tem direito a receber. Então, se eu cadastro um município, eu tenho direito a receber 100 mil. Aí eu vou cadastrar um plano de ação e boto 50 mil nesse. E aí, errei em alguma coisa. Falei, ao invés de eu ajustar o plano que eu comecei a cadastrar, eu quiser cadastrar outro, eu agora só vou ter direito, só vou conseguir cadastrar 50 mil, porque cada plano que eu subir e salvar, ele morde um valor que está cadastrado no programa. Então, municípios que cadastraram vários planos, eles vão estar em elaboração. Antes a gente orientava que zerasse o plano e seguisse só com um. Agora você pode excluir o plano. Mas lembrar que só dá para excluir o plano se ele estiver na situação em elaboração. Se enviar para análise mais de um plano com os valores picados, a gente vai rejeitar um e vai seguir só com o outro. Então, enquanto estiver em elaboração, o município, eu vou dar um exemplo aqui, o município de Magé. O município de Magé, no primeiro dia, subiu 6 planos de ação na plataforma. Aí a gente entrou em contato com eles, orientamos eles excluíram os planos e seguiram só com um. Então, é isso, municípios, atenção no cadastramento, lembrem de subir um plano de ação só, e aí, errei, não era isso para eu ter feito, enviei. A gente coloca complementação e vocês seguem ajustando até a gente conseguir aprovar esse plano. Mas já ficou empolgado, irmão, saiu cadastrando, né? Saiu cadastrando. Se empolgou. Aí eu acho que a pessoa começou, aí saiu, opa, fechou a tela, aí começou outro, né? Mas não assim isso, né? Vai excluir, exclui, agora pode. Você consegue excluir o que não tem nada a ver, que você, né, bugou a internet, a luz, né? E manda um só, né? Exatamente. Fechou. E aí, gente, salvou a aba dados básicos, abre a aba das metas e a aba da destinação de recursos. Aí, a grande evolução da plataforma para a operacionalização da Aldir Blanc está justamente nas metas. Por quê? Porque a gente, mais uma vez, objetivando diminuir a quantidade de solicitações de complementação e de alteração. Às vezes, o município, como foi na LPG, tinha as metas eram muito específicas, né? A meta 1 era para produção audiovisual, a segunda para a reforma de cinema. E aí, muitas vezes, o município botava uma ação de outra meta dentro dessa meta, e a gente tinha que ficar orientando ele a ajustar. Agora, o que a gente fez? A gente amarrou as metas e as ações dentro das metas. Então, cada plano, quando o município criar o plano, as metas dele já vão estar preenchidas e as ações também já vão estar preenchidas, cabendo ao município apenas indicar o valor que ele vai distribuir para cada ação. Não quero executar uma dessas ações. O que ele pode fazer? Ele exclui a ação que ele não pretende executar. E aí é importante reforçar que, por que a gente criou 3 programas? O programa dos estados, o programa dos municípios acima de 360 mil e dos municípios abaixo de 360 mil. Porque no caso dos estados e dos municípios acima de 360 mil, foi trazida uma regra na portaria de que eles têm a obrigatoriedade de executar a Política Nacional de Cultura Viva. No caso dos estados, um percentual, no caso dos municípios acima de 360 mil, outro percentual. Então, nesses 2 casos, a meta do Cultura Viva não é permitida a sua exclusão. Então, o município ele vai ter que ir lá, incluir e executar a parte do recurso para essa política do Ministério da Cultura. Então, conforme vocês identificam aqui, as metas elas já vêm preenchidas. No caso dos estados, ela vai ter uma meta que é ações gerais, que vai englobar tudo aquilo que está no artigo 5º da Lei 14.399, e como segunda meta, vai ter a meta do Cultura Viva. Nos municípios acima de 360 mil, vai estar exatamente desse jeito. E nos municípios abaixo de 360 mil, ele vai ter
outras metas, mas ele pode excluir elas e manter o recurso só em uma. Peraí, parou tudo. Primeiro a Débora Lobo botou aqui no chat que você está falando muito rápido. E aí eu não sei que parte ela falou, que ela falou assim, Marcão, repete aí. Já te chamou de Marcão, já deve te conhecer, senão eu fico com ciúme, viu? Marcão, já repete aí. E aí, Débora, eu não sei que parte você pediu para ele repetir. Mas, respondendo também um monte de pergunta, essa live aqui vai ficar gravadinha. E aí a gente vai pegar esse link, fica no canal aqui do MGI, mas a gente vai pegar esse link e vai colocar lá no portal, tanto do Ministério da Cultura, quanto na parte de tutoriais. Então, se você tiver dúvida, na hora que você for preencher, pega o link, pega a gravação e vai preenchendo juntinho ali com o Marcão. Marcão, você sabe que você tem que me matricular na aula. Você está com um plano de ação aberto, com um tutorial do Estado aberto. Exato. Não é isso? Exato. E aí, no tutorial do Estado, só aparece a implementação da Política Nacional da Cultura Viva e ações gerais, meta 1 e meta 2. Aí você falou para mim que ainda tem outros 2 modelos que são dos municípios, tem uma galera de município aqui assistindo. Sim. No dos municípios, se eu sou um município que vou receber acima de 360 mil, tem essas 2 metas, ela é padrão para os 3? Essa é a primeira pergunta. Ela é padrão para os estados e padrão para os municípios que vão receber acima de 360 mil. Os municípios grandes vai estar exatamente desse jeito. Tá. Os municípios pequenos, eles vão ter uma diferença que vai ter uma meta a mais, que é a meta dos 5% para operacionalização, porque são 4.800 municípios, então a gente incluiu uma meta como dos 5%, porque aí o sistema trava o valor até os 5%. Lembrando que todos os estados e todos os municípios podem optar pelos 5% de operacionalização. A diferença nos programas é que os programas dos municípios pequenos, isso vem como uma meta, e no programa dos estados e dos municípios grandes, isso vem como uma ação. Mas não é a mesma, mas vai ser a mesma coisa. É só distribuir o valor e mais à frente a gente vai mostrar como é que vai estar. Perfeito, perfeito. Beleza? Então, ó, só reforçar, gente. Sempre esse izinho do lado do percentual, ele vai mostrar quanto que você utilizou e até quanto você pode usar, igual está aqui nesse print, né? E então, Política Nacional de Cultura Viva, nesse plano aqui especificamente de 1 milhão, o Estado poderia usar até 875 mil nessa meta. Lembrando que, aí vocês estão vendo aqui onde tem ações gerais, tem uma lixeirinha do lado. Essa lixeirinha é para exclusão da meta. Meu município decidiu que ele só vai executar a cultura viva. Ele não quer executar as outras áreas. Ele pode excluir essa meta de ações gerais e botar todo o recurso dele na cultura viva. Não, meu município decidiu que ele vai usar as ações gerais e o cultura viva. Então, ele vai distribuir o valor entre essas 2 ações. Mais à frente, a gente vai ver que dentro das ações gerais, ele pode excluir as ações também. E aí a gente vai seguir. Mas caso exclua uma meta ou uma ação sem querer, ou excluiu e depois pensou, não, pensando bem, eu vou manter, por exemplo, vocês vão ver que tem uma ação lá de reforma. De reforma e de obra e reforma. E aí, no primeiro momento, eu pensei, não quero fazer obra e reforma, excluí a minha meta e a minha ação. E aí, depois, meu chefe falou, não, a gente vai reformar o nosso teatro. Aí ele clica em restaurar metas, ações padrão, e todas as metas e ações que tiverem sido excluídas, elas voltam para a situação inicial. Então, essa é uma evolução que a gente teve. Na LPG, a gente teve esse problema nos primeiros dias, que é justamente os municípios que excluíam as metas, e aí não tinham mais como restaurar essas metas. E aí a gente pediu para a equipe da Regines e colocou essa funcionalidade, que ajudou muito a gente. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, tá bom? Tá, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu estou cadastrando meu plano de ação, já vem preenchido as metas e as etapas. Então, o sistema já traz as metas e etapas possíveis ali. E aí eu vou lá, vamos supor que o Fábio trabalhe comigo. Não, tira isso aqui, não vamos restaurar isso aqui não. Aí tiramos. Aí, antes de mandar, ele fala, não, conversamos aqui, vamos fazer. E eu já excluí. Não tem como eu incluir, porque eu excluí. Aí o sistema, nesse botãozinho aí, restaura, volta ao início, ou seja, põe todas as metas que estavam como padrão, e aí eu vou poder, de novo, organizar se eu excluir alguma coisa por engano. É isso? Exatamente, Regina. Esse botão, ele vem para isso. Excluir uma meta e depois... Excluir sem querer, ou excluir e depois meu chefe falou, não, a gente vai fazer essa ação sim. Então, eu vou lá e retomo ela, clicando nesse botão, e ele volta à situação
inicial lá do plano com todas as ações e todas as metas, né? Aí, como está aqui destacado, ó, se não tiver lixeira, significa que a meta é obrigatória, né? Então, tem que seguir com ela. Perfeito. E aí, então, voltamos. As metas, elas já estão pré-preenchidas, as ações, elas já vêm pré-preenchidas. Só que, para você colocar valor na meta, você preenche pela ação. Então, você inclui uma ação dentro da sua meta, e aí vai preenchendo o valor da sua meta a partir de cada ação que você vai incluindo. Se você perceber, na hora que você clica no Transfere Gov, na hora que você entra na aba das metas e clica aqui na subaba das ações, você vai ver as metas, o nome da ação e a descrição da ação, como se fosse um campo para preenchimento. Só que como a gente já trouxe preenchido, o que você tem que fazer? O técnico ele tem que rolar a tela para baixo, e aí ele vai ver que as metas, tá vendo aqui, ó, as ações elas já estão preenchidas. Então, na minha meta, ações gerais, tem uma ação de custo operacional com a descrição já preenchida e com o valor zerado. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no lápis. Quando a gente clica no lápis, a telinha, a nossa ação, ela volta para a tela de cima, e aí a gente inclui o valor que a gente quer para essa ação. Então, ó, eu cliquei no lápis. Quando eu cliquei no lápis, vocês viram? Nayara, volta duas, rapidão. Mais uma, é isso. Vocês estão vendo aqui que não tem nada preenchido na minha ação, né? Vocês estão vendo, ó, a meta e a descrição da ação não está preenchido. Pode seguir, né? Quando você clica no lápis, aí esse mesmo campo que aparece aqui em branco, ele vem com todos esses campos aqui fechados e o campo do valor aberto para inclusão. Pode passar, né? Então é isso. Quando a gente clicou no lápis, ó, vocês estão vendo que está a meta, o nome da ação e a descrição da ação, eles estão cinzas, significa que não dá para alterar, mas o valor da ação, ele está normal. Então, o que ele vai fazer? Vai incluir o valor dessa ação e vai clicar em atualizar. Quando ele clicar em atualizar, aí o valor da ação lá embaixo, ele altera para o valor que foi cadastrado, e o valor da meta também altera para esse valor, que é o somatório das ações. Então, é isso, gente. Quando a gente finalizar o cadastramento de todas as ações, inclusão de valor de todas as ações, o valor da meta vai ser a soma desses valores. E a soma do valor de todas as metas, ele vai ser tem que chegar nesse valor do plano de ação, até que o campo valor disponível fique zerado. Quando ele fica valor disponível zerado, significa que todo recurso que estava destinado para a execução pelo município, ele foi incluído em alguma ação e alguma meta. Feito isso, clicou em salvar, né? Após salvar, a gente vai na aba destinação de recursos, né? E aí, gente, diferente do que foi na LPG, né, que o recurso ele já estava empenhado no ano anterior, então a gente não teve muita margem para trabalhar a questão do custeio e investimento. Dessa vez, na portaria 80, tem um dispositivo que especifica que, no cadastramento do plano de ação, o município ele vai indicar todo o recurso em despesas correntes, natureza de despesa 3.0000. Na adequação orçamentária dele, ele vai poder transformar a parte que é referente à aquisição de equipamentos, obras, em despesas de capital. Então, no que diz respeito ao plano de ação, vai vir tudo em custeio. Na adequação orçamentária, que o município e o Estado vão fazer, ele vai classificar o que é custeio e o que é investimento. Então, só reforçar, gente, municípios, no plano de ação vai vir tudo em custeio. Mas se tem uma despesa lá para reforma, para obra, para aquisição de alguma coisa, vocês, na adequação orçamentária, vocês vão converter o que tiver em custeio para investimento. E aí, esse é o outro campo que a gente vai observar, que a gente vai só voltando no caso das metas e das ações. As metas são obrigatórias, algumas têm uns percentuais, e a gente vai observar se esses percentuais estão sendo observados. No caso da destinação de recursos, a gente vai observar se as despesas foram colocadas como despesas correntes e o saldo disponível aqui nesse campo, ele tem que estar zerado. Então, o valor do plano de ação, ele tem que estar o valor total e o saldo disponível, ele deve ficar zerado, igual está nessa tela. Feito isso, clica em salvar e depois você vai nos dados bancários. Os dados bancários, o programa vai ser exatamente esse. Então, na hora de escolher o programa Gestão Ágil, vai ter esse MINC PNAB 2023. E na seleção da agência, uma sugestão é que o município, igual a gente colocou aqui, ó, muitos municípios na Paulo Gustavo pesquisavam o nome da agência pelo nome.
iam pesquisar a agência pelo nome. E tem agências que têm o mesmo nome em estados diferentes. E muitos municípios solicitaram contas em outro estado. Isso aí cria uma dificuldade muito grande para o Ministério de fazer ajustes, ainda mais se a gente, pensando que são mais de 5.000 transferências, muitos municípios não se atentaram a isso e tiveram esses problemas. Na maioria dos casos, os municípios entraram em contato com a agência em outro lugar e conseguiram se organizar e deu certo. Mas, assim, pesquise a agência pelo número da agência e não pelo nome da agência, porque tem agências com o mesmo nome. Quase não acontece isso, né, Marcão? Quase não acontece todo dia, né, Regina? Acontece muito, gente. Acontece o nosso muito. Brasil é muito grande, vários homônimos, e aí, o que o Marcão falou, é mais fácil a gente estar próximo, você ser um agente de relacionamento que você já tem alguma conta, normalmente a secretaria tem já uma conta, ou a prefeitura, o estado, então a dica excelente é número, né? Números não nos traem, números são melhores. Isso. A matemática não erra, né? E é isso, gente. Então, procurem pelo o número da agência, né? E lembrar, gente, o Ministério cria uma conta rastreável. E o processo de avaliação da execução dos municípios vai ser também pela análise dessa conta que foi criada especificamente para isso. Então, o município não pode transferir o recurso dessa conta para uma outra conta. A conta é aberta no Banco do Brasil, e o recurso ele tem que ser operacionalizado por essa conta. Então, tem muitos municípios que têm contrato com outro banco, né? Com Santander, com outro banco. E aí eles sempre querem transferir o recurso para essa outra conta. Não pode, gente. Isso é uma irregularidade. Por quê? Porque essa conta ela é justamente criada para que o Ministério consiga rastrear as movimentações financeiras. Então, como foi na Aldirum e na Paulo Gustavo, os recursos ele tem que ser operacionalizado pela conta que o Ministério vai criar. Tá bom? Feito isso, então, achou o programa Gestão Ágil, que é esse MINC PNAB 23, buscou a sua agência pelo número e achou ela, você vai solicitar uma conta, e aí nesse campo dos dados bancários aqui embaixo vai aparecer a agência que você colocou, que você indicou, e a informação de que a conta vai ser aberta, aguardando a aprovação do plano de ação para que a conta seja aberta. Vai ficar o programa ágil que a gente selecionou, a agência, a conta fica em branco e a data de abertura em branco e situação aguardando a aprovação do plano. Quando aparecer, você vai marcar essa caixinha aqui dos dados bancários e vai mandar vincular a conta ao plano de ação. Aí, ó, desse jeito, ó. Vai aparecer aqui, quando ele aparecer aqui embaixo, vai clicar em vincular. Depois que você vincular a conta, pronto. Aí o seu plano de ação está vinculado àquela conta e aí em até... Vou dizer 72 horas, eu sei que são 48, né? Mas aí, às vezes, dependendo do horário que o Ministério analisar, pode se tornar 72. Então, em até 72 horas, a conta vai ser gerada e ela vai ficar vinculada ao CNPJ do município ou do órgão ou fundo vinculado que foi designado na inclusão do plano de ação. E aí, para finalizar, gente, o plano de ação ele vai ser sempre enviado para o repassador. Ele não vai ser enviado para o conselho. O Ministério ainda não... no caso da Aldir, o conselho ele vai fiscalizar o recurso, mas ele não vai analisar os planos. Então, feito o preenchimento, salvou, enviou para o repassador. Sem querer, enviei para o meu conselho. Volta no seu plano e envia para o repassador, que esse botão de enviar para o repassador ele vai estar disponível ainda, mesmo que ele tenha sido enviado para o conselho. Pronto. Depois que você enviou, ele muda a situação para enviado para análise. Aí o município aguarda que o Ministério vai analisar e quando o plano for aprovado, ele entra na situação de autorizado. E aí, após o plano ser autorizado, a gente aguarda a geração da conta e quando a conta é gerada, a gente envia o termo de adesão para assinatura e pronto. Enviou o plano de ação foi autorizado, a conta foi gerada, enviou o termo de adesão e ele foi assinado, o município está apto para receber o recurso, de acordo com o cronograma que o Ministério vai publicar nos próximos dias. Tem mais alguma coisa? Não? Pronto. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Isso é muito legal, a situação ali em cima, né? Que às vezes você fica inseguro. Você sabe assim, pô, cadastrei aí, já enviei, não enviei, como é que tá, como é que não tá cadastrado. Ou você trabalha num município grande, ou num estado grande, fala, será que alguém já mandou?
Aí você entra lá, tem um lá, você não sabe se foi mandado, se alguém só começou, igual o Magé lá que botou os 10, Magé, vou pegar no pé de vocês agora. Botou lá os 10 e não mandou, o que foi, qual que eu posso excluir, qual que eu não posso excluir. Então, sempre no cantinho à direita, lá em cima, vai estar a situação, e é nela que você tem que se agarrar. É ela que vai te dar segurança que foi enviado, que está ali, que você está de boas Ó, gostei do parabéns, seu plano foi enviado. E aí, só para a gente concluir, enviou para análise, o que o município tem que ficar fazendo? Ele tem que ficar acompanhando para saber se o plano dele foi autorizado ou não, porque ele pode ter sido colocado em complementação. O cara errou lá, botou que o final da vigência do plano dele é 31/2/2025. A equipe vai abrir o plano para complementação e vai botar no parecer, altera a data de vigência, que é 31/12/2024. A mesma coisa, indicou um fundo de saúde, altere o seu fundo que você indicou um fundo de saúde, não pode. Agora, né, as possibilidades de erro, elas estão muito reduzidas, então vai ser muito mais, provavelmente, data do plano de ação, que ele pode errar a data final da vigência, na aba lá da destinação dos recursos, se ele não preencher 100%, ficar lá um recurso não incluído. Esse é o tipo de situação que a gente provavelmente vai encontrar nesse processo. E é isso, né? Perfeito. Pelo menos nessa parte aqui. É isso nada, tem um monte de pergunta aqui já. Então, agora é a parte boa. Eu espero que tenha conseguido, peço desculpa aí por falar muito rápido aí, né? A gente às vezes fica sempre meio que correndo para dar tempo de falar tudo. Mas como vai ficar online, eu acho que as pessoas vão conseguir botar em velocidade mais lenta e entender cada coisa, ou tirar as dúvidas pelo site, né, pinab@cultura.gov.br. Perfeito. E uma coisa isso, que Regina. A gente fala assim, o link está aqui na descrição. Isso quer dizer que debaixo do vídeo, você vai ver as mãozinhas de você curtir o vídeo. Debaixo de curtir o vídeo, você começa a falar um textinho aqui e pede para abrir. Quando você clicar para abrir, aquilo ali é a descrição do vídeo. E ali tem os links lá bonitinho. Mas desculpa, Fábio, você ia falar, diga. Eu vi o chat aqui, tem bastante pessoal comentando sobre como que se dá o processo de participação social. Por quê? Na época da Paulo Gustavo, teve muito forte uma campanha por parte da própria sociedade civil para que os gestores escutassem a sociedade, usando conceitos que nem estão na redação da lei. Usava-se, por exemplo, o termo chamado oitiva, que não está redigido em nenhuma legislação da Paulo Gustavo, nem na lei, nem no decreto, né? Enfim. Mas algum grau de participação da sociedade civil era o apelo que a própria sociedade civil trazia. Mas é importante deixar claro que na própria Paulo Gustavo não era obrigatório por lei que tivesse participação social na hora de enviar os planos de ação. O que existe na Paulo Gustavo, que não é o que a gente está tratando hoje, mas só para reforçar o que está aparecendo no chat. Da Paulo Gustavo, o que se exige é que seja antes dos editais, que se tenha algum grau de participação social. No caso aqui, para PNAB, para a Política Nacional de Aldir Blanc, como que se dá esse processo de participação social? Ele se dá não obrigatoriamente antes do envio do plano de ação. O plano de ação, como a gente já relatou aqui, ele pode ser muito simplificado, porque ele já está, em grande parte, redigido. É basicamente você colocar como optativo, né? Qual que eu quero, qual eu não quero. Pode ser nesse caminho. O que vai ser rico e importante, até mais avançado do que foi na Paulo Gustavo, para a PNAB, sobre participação social, é que, além do plano de ação, o que a gente não vai entrar em detalhes na atividade de hoje, mas além do plano de ação, existe o PAR, que aí sim é um plano anual, que aí, nesse caso, ele obrigatoriamente precisa passar por participação social. E ele é o detalhamento do que foi o plano de ação inicial, podendo pautar pequenas possíveis adaptações da proposta original enviada, tá? Então, o que vai pautar o grau de detalhamento de como que vai ser executado de fato, assim, mais apurado, mais trabalhado, é o PAR, e esse PAR, ele é feito em construção com a sociedade civil obrigatoriamente, como a legislação manda, tá? Então, para acalmar os corações do pessoal da sociedade civil de modo geral que está acompanhando a live, que é isso. Ela evoluiu, inclusive, na Política Nacional de Aldir Blanc. Só ela é num segundo momento mais explícito, porque ela ajuda a aprimorar o que vai ser o PAR. É isso. Não só os editais, portanto. Então, é uma escala maior.
Perfeito, perfeito. E só para acrescentar aqui a fala do Binho, Regina, Uhum. Então, assim, o fluxo que o município ele tem que fazer nessa fase é assim, ele vai entrar na plataforma, ele vai solicitar o recurso. Com o recurso na conta, ele vai fazer as audiências públicas e aí ele vai construir o PAR de acordo com o plano de ação que foi aprovado. Então, se você for observar, o plano de ação, ele traz como metas e ações, naquela meta ações gerais, as ações dentro dessa meta é tudo que está descrito naquele artigo 5º da Lei 14.399. A gente compilou aquilo, então, tipo assim, tudo que está listado lá pode ser incluído como ações gerais. Então, o que o município, o município quer fazer um edital para uma coisa, um edital para outra coisa, um edital da Mirosk. Isso ele vai consultar a sociedade e na construção do plano anual de aplicação de recursos, que ele vai apresentar esse detalhamento para o Ministério. Então, para hoje, para 2023, ele tem que dizer quanto que ele vai gastar nas ações obrigatórias e nas ações gerais. Feito isso, aí na construção do PAA, ele faz a audiência pública e detalha todos os editais que ele vai lançar, os chamamentos, o que ele for fazer credenciamento, se ele for licitar alguma coisa, tudo isso vai vir previsto dentro desse plano anual de aplicação de recursos, que ele é construído em parceria com a sociedade. Então, se o cara está lá no município, no estado, preocupado, que tem que fazer a mobilização para mandar o plano e o prazo é agora, dia 11 de dezembro, não fique, porque a mobilização, essa oitiva, né, que já foi chamada de oitiva, que essa é a participação, a construção de forma colaborativa, ela é depois, não é isso? Agora, até dia 11 de dezembro, o plano de ação está lá com as metas padrão, com as etapas padrão, vocês conseguem só excluir ali o que você quer, o que você não quer, dentro do perfil Estado, municípios acima de 360 mil e municípios abaixo, e é isso, não precisa fazer a mobilização agora, isso você vai fazer depois, não é isso? Não pode perder o prazo. Exatamente. Esse prazo do dia 11 de dezembro, ele não pode ser perdido. E aí, depois, a equipe da Secretaria dos Comitês com certeza vai preparar as cartilhas, orientando como vai ser a construção do PAR, tudo isso. Mas, assim, para esse momento segue esse tutorial do Transfere Gov, inclui os valores, envia o plano certinho, a gente aprova, assina o termo de adesão e aí recebe o dinheiro na conta que o Ministério criou. Com o dinheiro na conta, aí o município abre as consultas públicas para poder detalhar o que ele vai fazer, e isso vai ter que ser construído num documento que vai ser publicado no Diário Oficial e enviado para o Ministério no momento oportuno.